Deus é bom e é Pai, e Ele permite. Sabem, estamos a 4.011 quilômetros do coração do Rio Grande de Santa Maria, com a histórica São Luís, no Maranhão. À minha frente, nossas imagens aí, para trocar um diálogo, uma conversa entre profissionais da educação física, entre gestores. Estamos com a Aline Andrade. Ela vai dizer quem é a Aline, mas inicialmente eu vou dizendo que ela é professora do Instituto Federal do Maranhão e é doutoranda da UNB. Ela, juntamente com Mascarenhas, coordenam um curso inédito. Vai ficar na história, que é a nova Lei Geral do Esporte. Mas, inicialmente, o nosso bom dia. Chove aqui em Santa Maria. Aline, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui não chove não, aqui tá bem calor, Uhum. como sempre. Bom, quem é a Aline? Como você adiantou, eu sou professora do IFMA, do Instituto Federal do Maranhão, professora de Educação Física. Este mês, inclusive, comemoro 13 anos desse vínculo, né? Agora em Você maio, deu uma paradinha aí, ó. que essa Agora trajetória no voltou. IFMA, sim, é, essa trajetória no IFMA, ela não está separada da Está dando uns cortezinhos, mas também estamos longe, 4.011 eu quilômetros. participo de um grupo de pesquisa chamado Grupo. Tá ouvindo bem? Tá, agora melhorou, Aline. Pode prosseguir. Aqui tá tudo bem na internet. Tá, mas pode prosseguir. Pronto. Isa, desde 2003, Está dando, tá dando eu os cortes. integro. Às vezes é algum posicionamento. Tu está falando no celular ou está falando no Note? Eu estou no Eu estou celular. falando no lugar que estou no celular e no lugar mais próximo do Do ponto da da reprodução. internet. Não, mas agora melhorou. É algum hiatozinho, alguém que não está gostando de nós. Mas nós estamos bonitos na parada, tá legal. Estava Eu falando acho quem é a que, Aline. pois é, esse GPF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, é um grupo vinculado à Universidade Federal do Maranhão, que, como eu disse, desde a graduação eu participo. E esse grupo me possibilitou não só a minha vida profissional, mas a minha vida de pesquisa, porque não só me colaborou com a minha trajetória para eu ir para o IFMA, como também colaborou para que eu integrasse pesquisas junto com esse grupo. Uma dessas pesquisas foi junto com a Rede SEDES, que foi a pesquisa de legislação 30 anos. Então, eu acumulei junto com esse grupo uma agenda de pesquisa que tratou de 30 anos da legislação estadual do Maranhão. Então, isso termina que abre portas para outras pautas na pesquisa no âmbito da legislação. Mas, na minha trajetória, não só o IFMA e a UNB integram, mas esse grupo de pesquisa vinculado à UFMA, pois há 20 anos é por conta dele que eu tenho integrado aí pesquisas e participação em eventos. E aí, Aline, com a sabedoria, com a experiência do Mascarenhas, que deve ser o seu orientador, aí surgiu o curso online com mais de 800 participantes, é, nova Lei Geral do Esporte do Brasil. Sim, sempre tive interesse em cursar o doutorado, né? E aí, quando quando surgiu essa oportunidade, eu gostaria muito de fazer lá na Universidade de Brasília, justamente por acreditar muito na referência dos pesquisadores que integram o Avante, que é o grupo de pesquisa que eu também participo lá na UNB, junto com o programa de pós-graduação em Educação Física. Então, não só o Fernando Mascarenhas, mas Pedro Ataíde, Marcelo Húngaro, são grandes professores e referências intelectuais no campo, não só das políticas públicas, como outras pastas, né, outras demandas de pesquisa. E então, com o Fernando Mascarenhas como meu orientador na altura da aprovação,
foi somando-se a essa agenda anterior de pesquisa de legislação de 30 anos da legislação esportiva no Maranhão, surgiu também na pauta do dia, do final, mais no fim do ano passado, a atualização da Lei Geral do Esporte no trâmite, né, que estava naquela altura voltando da Câmara. E aí reacendeu essa luz, na altura do Lula, a eleição ok, né, presidencial. Sim. Está dando os no programa a possibilidade de estudar. Uhum. E então foi bem interessante. Cada vez mais, realmente, a pauta da Lei Geral do Esporte tem avançado nos trâmites, tanto que há pouco tempo ela se atualizou bastante nos plenários aí do Senado Federal. Bom, Aline, dentro do planejamento de vocês, nós fizemos, eu digo fizemos porque eu sou um dos assíduos cursantes, inclusive participando com perguntas, né? A gente vive isso aí, é minha função como jornalista também. Fizemos a 5ª aula, está previsto agora, alterou para mais uma quarta-feira. Até então, tu e o Mascarenhas e a equipe de vocês, como é que estão avaliando e estão gostando da participação do Brasil? Deu uns cortezinhos aqui, mas... Tá. Estou te ouvindo. Sim, Não. deu uns cortezinhos aqui, mas eu acho que você perguntou sobre como que a gente está avaliando, né, Isso, a perfeito. participação das pessoas, o curso. Perfeito. Pronto. Não, a gente se surpreendeu muito, Cleri, porque a nossa ideia inicialmente, aí, Fernando Mascarenhas, como você antecipou, é uma das referências nos estudos em políticas públicas no Brasil, né? Então, a gente, já iniciando esses estudos, se deparou com a novidade que era a Lei Geral do Esporte, no âmbito não só da literatura, como no próprio trâmite, que estava recentemente ressuscitando, vamos dizer assim, né? No âmbito do Congresso Nacional. E ainda pouca coisa acumulada do campo da literatura, inclusive o que a gente tinha era mais o acúmulo do que antecedia a Lei Geral do Esporte, que foi o grupo de trabalho coordenado pela professora Cássia Damiani, que inclusive já ministrou um módulo no nosso curso. Então, o que a gente tinha era muito atrás, né, que foi a proposição inicial, o que consolidou essa proposição, fundamentou essa proposição inicial. Então, da proposição para cá, a gente tinha pouco documento, até porque não se tinha muito elemento se isso iria caminhar de fato, como queria sair da Câmara, se iria ser acolhido pelo Senado e de que forma. Então, quando a gente se deparou com isso, nós ficamos com vontade de ouvir as pessoas que integram essas diferentes frentes para poder ouvir não só os aspectos de grandes mudanças, mas também essa caminhada, né? De onde vem, o que acúmulo teve inicialmente, para historicamente traçar o caminho dessa nova lei, porque é super importante compreender de onde ela vem, né? Como ela nasce, se ela nasce mesmo querendo ser uma nova lei, ou se ela nasce como a Lei Pelé, que a gente viu na aula passada, que ela não nasce querendo ser uma nova lei, mas sim uma alteração, aí depois, pelo Poder Executivo, surge essa demanda. Então, a gente percebe que a nova lei, ela nasce realmente querendo mudar o arcabouço legal sobre a legislação esportiva, querendo ser um marco regulatório moderno e com muito mais leis incorporadas, é uma lei densa, longa, e que, por isso que dá trabalho no trâmite também, porque é muita alteração, é muito grupo de interesse também nesse jogo de disputa, e aí o curso ele vem justamente para trazer esses elementos das pessoas que integram esse movimento todo histórico e dar mais material para a gente discutir e debater e pontos de temas geradores para a gente avançar futuramente na tese. Bom, o Vladimir, que trabalha no Legislativo lá, nos atrapalhou, porque ela está enrolando, né? De uma quarta para outra para ser aprovada ou retirada, mas a tendência é essa, é de ser aprovada. Está a CPMI aí, também a história da lei dos fake news,
e tu sabes, né? A gente tem que ser honesto. O esporte não é prioridade, nós temos gente de todo o Brasil, de toda cultura entre os deputados e senadores. Olha, eu disse, lembra que eu escrevi na quarta-feira que não aprovaria nessa quarta-feira. Passou para outra quarta, para a semana que vem. Para mim, vai enrolar, isso vai longe, porque tem o artigo 74 que está sendo problema lá, que é a colocação para ser treinador esportivo, pelo amor de Deus, treinador esportivo, ex-atleta com 3 anos, 5 anos, não especifica a sua categoria infantil, adulto, seja lá que for, ele está sendo um empecilho. O Cajuru já retirou, já se sabe que há uma turma já está trabalhando, nós profissionais de educação física, que temos essa visão, e o compromisso. Tu entregar uma criança para a iniciação desportiva, com a parte fisiológica, a parte de formação, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento de disciplinas que passa pela academia, pela universidade. Então, eu entendo que isso vai demorar ainda. A tua opinião? Também penso que não é um processo simples, essa tramitação tende a ser complexa, já se coloca como longa, porque já dura 6 anos, ela não é longa desde que foi para o Senado, com adiamento dessas plenárias, ela tem sido longa desde o seu nascimento, então percebe-se que não só é uma questão de o esporte não ser prioridade. Para além disso, há uma disputa, um jogo de disputa, existem partidos políticos com viés ideológicos distintos e grupos de interesse com determinados interesses que prevaleçam o privado entre o público, então fica uma disputa que leva muitas outras demandas aí para discussão. Além do que, é difícil o trabalho de uma relatora de ter que analisar isso e, em tempo hábil, colocar para votação, e aí deu a entender a Leila Barros na última sessão, que ficou realmente chateada, porque ela está preparada para debater, para colocar as discussões polêmicas na pauta, mas parece que o entrave vem de outros grupos, então acredito que isso vai se desenrolar, tem muita coisa em jogo, né? Não é só um artigo, tem a questão também que foi Agora o colocada futebol, entrou o futebol também já, né? Agora. Entrou o futebol, os clubes, né, estão interessados em alterar as demandas, tem também a questão dos temas de racismo, xenofobia, que foi solicitado também uma alteração, então tem termos da lei que estão especificando que para muitos é considerado um avanço e para outros grupos nem tanto, então isso termina fazendo que essa tramitação se torne mais lenta do que ela já estava sendo, né? Mas eu acredito que ela caminha para ser aprovada também. E eu, como disse na aula passada, é uma lei que toda a legislação ela é dinâmica, embora ela dependa do poder público para ser executada, mas ela sofre alterações. A gente viu que a Lei Pelé teve mais de 14 artigos, legislações que modificaram artigos e decretos, e então uma legislação, ela nasce em constante mudança, ela continua. Então, não dá para pensar que vai ser uma legislação perfeita, mas ela traz muitos avanços para a Lei Pelé, diferente da Lei Pelé na altura que mudou da Lei Zico, que a gente viu que não trouxe avanços muito expressivos, e nem mudanças muito substanciais. Mas a Lei Geral do Esporte, não, ela incorpora mais leis, e ela também tem muitas diferenças quando comparada à Lei Pelé. Então, é um estudo que entusiasma o nosso grupo lá, é um estudo visionário, penso eu, porque a gente ainda nem tem uma lei consolidada em mãos, Isso. Mas ainda que ela não seja consolidada, Clery, ela já é muito importante. Mesmo que essa lei, imagina, na pior das hipóteses, não seja aprovada, mas o conteúdo desse projeto de lei é muito importante ser estudado, e também por que não teria sido aprovado, quais foram os grupos de interesse que atuaram nessa não aprovação. Então, assim, ainda que tudo seja arquivado ou rejeitado
de uma forma definitiva, isso é um material de muita discussão. Ainda vai render muita discussão e, inclusive, estudos. Bom, Então, Aline, um estudo importante. Aline, o tempo é ouro e com a tua sabedoria, teu conhecimento, e eu como jornalista pergunta, nós ficaríamos aqui até a lei ser aprovada. Mas eu agradeço a tua atenção, um abraço ao Mascarenhas, que é muito ocupado, não entrou ainda, o convite tinha sido feito para ele e a você, os dois coordenadores. A gente vai acompanhar, vamos dar oportunidade até de ouvir outras pessoas. Eu coloco o nosso veículo também tenho largado matéria no próprio jornal Saúde pela Prática, um jornal mensal, de dizer que aqui no Rio Grande, aqui em Santa Maria, tem um profissional de educação física e jornalista que quase meio século, não pareço, né, mas tenho 72 anos, graças a Deus, nós temos 50 anos, o ano que vem fazer 50 anos de jornalismo esportivo, associando a educação física com a comunicação, e eu tenho me preocupado na defesa da educação física, da comunicação e, evidente, da melhoria de políticas públicas para a comunidade. Eu tenho uma larga amizade com a Rejane Pena, que tu deve conhecer, que já foi do Ministério do Esporte, hoje é a responsável pela área de lazer do próprio Ministério do Esporte. A gente, que é possível, a gente tenta fazer. E eu agradeço a tua atenção, você que está muito com o espaço ocupado, e oportunamente a gente volta a falar. Então, foi de lá, de São Luís do Maranhão, 4.011 quilômetros, para tuas despedidas finais. Obrigada também pela oportunidade, Clery, de divulgar esse trabalho que a gente está desenvolvendo. É pouco tempo que a gente tem para disponibilizar esses canais, porque, como eu disse, é um curso que está sendo coordenado basicamente por mim, pelo meu orientador, e são muitos inscritos, são muitos professores convidados, mas é muito importante estabelecer essa comunicação com pessoas da área que têm esse entusiasmo pela temática, e estamos à disposição para mais conversas, quem sabe quando a lei for aprovada, e, enfim, estamos à disposição. Ok. Aline Andrade, coordenadora junto com Mascarenhas, da nova Lei Geral do Esporte pela UNB, um curso online para o Brasil. Obrigado, fique com Deus. Obrigada.